Olá! Boa noite! noite! Bom dia para quem está vendo depois, né? Boa tarde, Boa quem tá tarde. vendo depois. Exatamente, é o Sinergizando entrando no ar. Começando mais numa quinta-feira, de novo nós aqui com Sinergizando e hoje, não diferente de todos os outros dias, com um convidado especial. Dos bons, você não tem ideia. Oh, nossa, tudo começou lá atrás, né? Eu já andei fazendo história durante a semana aí no Instagram, contando um pouco da nossa história. Foi muito interessante a história que aconteceu. Vou deixar que o Marco depois conte para não ficar só eu falando mentira, né? E hoje a gente vai sair um pouquinho do tema que a gente vinha trazendo nos últimos tempos, como saúde, voltado para a saúde, vamos viajar literalmente. Apronte a sua nave, porque quem vem aí é o Marco Cabral. Marco Cabral, olha só, chegando aqui. Opa, aqui do Marco Cabral. Vamos botar o Marco Cabral aqui nas. Aê! Boa noite, Marco. Seja Boa bem-vindo noite. aqui no Sinergizando. É uma satisfação Obrigado, imensa ter você Rogério. aqui, meu irmão. Eu não tenho Obrigado, ideia. Rogério. Obrigado, Vládia. Prazer esse convite aí de vocês. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. A gente se vê pelo menos aqui pela tela, né? Faz tanto tempo que a gente não Exatamente. consegue. Já que a gente está tão longe, né, pô? A gente que morava bem pertinho no Rio de Janeiro, eu acabei me distanciando de Rio. Estou em outro Rio agora, estou no Rio do Sul. Rio Grande. Rio Grande do Sul. Quem sabe daqui a pouco em outros rios, né? E outros mares. Não, agora só se for o Rio Grande do Norte. Não acredito, não. Mas tudo Olha, bem? né, o Marco aí de camisetinha e nós aqui, né, cheio de casaco. Aqui não tá 30 para graus de aqui, né? chover de novo. E frio, né? Céu limpo e 30 graus. Né? Nossa, aqui é ritmo de chuva de Porto Alegre, dando um trabalho danado. Mas é assim mesmo. Mas, Mas rapaz, vamos lá. eu tava lembrando quando a gente se conheceu. Foi muito legal, né? Foi muito 2013, interessante. 2014. Aconteceram várias coisas, né? Deixa eu só eu fui dar uma palestra em Niterói, né? E Isso foi aí. uma coisa bem interessante, porque normalmente a gente dava palestra em lugares fechados, e eu nunca esqueci daquilo, porque era um lugar aberto, e no meio da palestra passa um pombo voando no meio da palestra. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o negócio está ficando sério. Daqui a pouco eu vou dar palestra dentro do circo. Mas era uma palestra cheia, e foi assim que começou. Eu comecei a ter contato com o Marco Cabral. Foi assim, estava o Marco lá na plateia lá, e foi o início da história toda, né, Marco? Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Eu tinha um amigo meu, quer dizer, era um amigo de um amigo meu, né? Que fez, na época, aliás, ele não fez a reconexão. E ele falava, esse meu amigo falava muito sobre isso. E aí queria que a gente conhecesse, né? Eu e uns amigos meus queríamos que conhecesse você e a reconexão. Ele estava muito entusiasmado na época e ficava todo dia me ligando para fazer. Eu falei, não estou interessado, não quero, não estou afim. Mas ele vai vir aí, vai em Niterói, eu quero que você conheça ele. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Tal. Eu fui, chamei um amigo meu, um outro tal. Ele chamou esse outro amigo dele, nós fomos. E aí conhecemos a figura do Rogério, essa figura inesquecível, no bom sentido, claro, lógico. E conhecemos o Rogério lá. Achei muito interessante, claro, tudo que eu vi, a palestra, o que foi feito depois da palestra, né? As pequenas degustações, demonstrações do resultado das coisas. E foi feito comigo também, eu sentia o resultado, não era uma coisa da imaginação, né? Era uma coisa real, né? Mas mesmo assim aquilo não me animou a fazer o trabalho, né? Com o Rogério. Mas o tempo foi passando, até que um dia eu escuto uma voz na minha cabeça: vai fazer lá o trabalho. Eu falei, É a hora de fazer como é que é? Fazer botar uma vírgula aí, né?
e ver É, falar de onde que vem essa voz, né? Quem é o é, Marco? é. Aí, aí eu escutei e falei assim, será? Vai fazer, tá bom, eu vou lá. E fizemos, né? E fizemos, tal, com você. Nossa, ó, E foi incrível. Para foi mim foi uma, inesquecível, Marco. para mim assim, eu entrei assim de mente aberta, coração aberto, sem pensar em nada, nenhum tipo de dogma, nem nada, absolutamente nada, e não esperava o que ia acontecer, não tinha uma noção, né? Apesar de já ter tido lido, apesar de ter lido o primeiro livro, né, sobre isso, aí acabei lendo o segundo depois também e tal, mas assim, eu não tinha exatamente uma noção do que iria acontecer, não tinha a menor suspeita. E para mim foi uma surpresa muito grande quando, naquela maca, sem pensar em nada, eu me deparei com uma tela na minha frente e várias imagens passando numa sequência de lugares, fatos, coisas e acontecimentos diferentes, tal. E o último, exatamente, que eu vi, eu me lembro, eu estava num. Eu falo eu porque eu sentia que era eu que estava ali aquela personagem. E eu estava num local assim simples, né? Local simples. Não sei se era uma casa pequena, ou já era o sótão da casa, se era, não sei. Sei que estava eu numa mesa, tudo de madeira, né? Não era Brasil, isso era Europa, com certeza, provavelmente. E eu me lembro que tinha duas ou três crianças e uma mulher do meu lado, tal, seria minha esposa, eu estava na cabeceira e um lugar frio, a gente estava tomando uma sopa, um negócio assim, né? E eu me lembro que de repente eu senti uma dor no peito e caí com a cara dentro da sopa e apaguei. Essa foi a última que eu lembrei. E aí eu comecei a acordar, né? Ou despertar, ou me desconectar daquela sequência de coisas. Foram vários, tá? Eu estou contando um aqui, o último que aconteceu. Eu não posso contar exatamente quantos foram, mas com certeza para mais de 50, 60, sei lá, não sei explicar. E aí, quando eu acordo, falei, ué, eu olho para o lado, cadê o Rogério? Eu olho para o outro, cadê o Rogério? Para trás, o Rogério não está atrás, não está do lado, está do outro, não está na frente. Cadê o Rogério? Quando eu olho para a direita de novo, poltrona vazia do meu lado e o Rogério sentado no chão. Eu não sei se ele estava rindo, se ele estava chorando, o que ele estava fazendo. Eu falei, o que está acontecendo por aqui? Aí quem pode explicar melhor é ele o que aconteceu, porque Ó, a eu, coisa eu, foi eu com fiz ele, né? milhares de trabalho, Marcos. É, Marco, eu fiz milhares de trabalho eu pelo sei. mundo afora. Milhares. E é muito interessante o seguinte, porque esse trabalho poderia vir agora, por exemplo, né? E vem naquele momento que eu vou te falar que naquele momento eu era um pato novo nesse trabalho que eu faço. Era um pato novo. Fazia pouco tempo que eu fazia, não tinha poucos anos que eu estava trabalhando com aquele trabalho. E foi um batismo. Foi um batismo. Porque eu entrei num estado tão profundo que eu era como se eu tivesse jogado para trás e eu fiquei caído, estatelado. Quando você voltou, eu estava no chão, no estado de. Falei, caramba, o que está acontecendo? O que houve? Meu Deus do céu, o que houve? Socorro, socorro! Alguém me tocou. E aí, quando você começou a contar, eu falei, nossa, o que vai vir por aí, né? Porque a experiência que eu tenho com esse trabalho é exatamente essa, né? O que vai vir por aí? Mas o seu trabalho foi muito determinante para mim. Mesmo que eu não acreditasse no trabalho, isso aí, sabe? Cada vez que eu tinha dificuldades naqueles momentos principais, né? Nos primeiros anos, primeiros 5, 10 anos primeiro, que eu ficava, será que isso funciona? Eu lembrava do teu trabalho, para levar um sacode daquele. É, E foi um principalmente que negócio vem depois assim. de você, né? Que vem depois de É, você. e aquilo mexeu muito comigo, sabe? A partir dali, né, que eu quero dizer. Não exatamente naquele dia só. Muitas coisas mudaram, entende? Parece que abriu. A verdade que eu tenho que falar é essa: abriu ou ligou uma conexão realmente, entendeu? Um outro tipo de conexão que eu passei a ter.
E parece que o meu lado mais espiritual, vamos dizer assim, para a gente colocar e as pessoas entenderem direito, parece que o meu lado mais espiritual ele veio mais à tona, ele veio à superfície, né? Porque eu tinha muito lado ufológico, muito. Aliás, praticamente só, né? Era muito fenômeno com UFO, muito fenômeno com seres de outros planetas, dimensões, tal. Hoje eu já encaro de uma maneira um pouco diferente, mas a minha parte espiritual era uma coisa lá, outra aqui e tal, pontualmente e tal. Mas a partir daquele momento parece que abriu uma rede, né? Onde a minha percepção, tipo o Homem-Aranha, né? Que depois que foi picado ele começa a ouvir e perceber tudo, tal. Mais ou menos isso, entendeu? Então eu Não, comecei a perceber as coisas de uma maneira muito mais rápida e objetiva, né? e a Os sua links eram... experiência era uma coisa já grande, muito grande, né? Porque eu lembro que depois eu comecei a frequentar as suas palestras no Rio de Janeiro. Eu Eu me ficava lembro. boquiaberto com o que eu escutava, até que aconteceu uma coisa também muito grandiosa numa das palestras lá no Clube Naval, no Rio de Janeiro, que eu Clube fiquei. Naval, né? Você ficou impressionado e eu também. Falei, nossa senhora, estou sendo premiado de estar aqui. Realmente eram só coisas assim. Para quem não está no meio, até de assustar, né? Porque, primeiro, que eram revelações, são revelações, né? A sua vida é uma coisa assim que, desde lá de trás, né? Quem teve acesso, por exemplo, ao livro, eu guardei aquele livro, eu acabei emprestando ele e voltando, que tipo assim, como você falava, tipo, ó, não tem mais edição. Eu falei, ó, isso aqui não, vai e volta, vai e volta. Eu tenho um exemplar. Mas, graças a Deus, eu tenho o original em PDF, tudo tá. Se eu quisesse imprimir novamente, acrescentar, eu poderia, claro, né? Mas livro físico eu só tenho um As também. histórias são Guardei assim, de lembrança. E muito assim, bacana. como é que eu escrevi esse livro? Foi como a coisa, para quem não sabe, eu sou a minha vida é de contatado e abduzido desde a minha infância, né? Então começou mais ou menos em 1965. Eu tenho 65 anos, sou de 1960. Então, começou em 1965, em São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital, né, das Perdizes, ali no centrão de São Paulo. E começou ali, né? Meus desaparecimentos e reaparecimentos em lugares diferentes, fenômenos que aconteciam comigo, coisas que eu falava, e etc. Um monte de coisa. Enfim, até que culminou num contato realmente em 1966, quase 67, no litoral de São Paulo, onde a gente tinha casa de praia, né? Casa para as férias. Meu pai tinha casa lá, construiu lá. E lá aconteceu, então, realmente, eu ir para dentro de um objeto. E tem toda uma história enorme que eu não vou contar aqui, porque é muito longo, mas muita gente já conhece também. Então, tudo vem daí, né? Tudo vem daí até chegar no Rogério, né? São muitas coisas que eu passei, muitas, mas muitas, assim, é um absurdo, entendeu? Eu paro para ver isso hoje. Hoje eu tenho um entendimento um pouco mais louco. Eu vou falar louco porque é mesmo. Eu tenho um entendimento um pouco mais louco e obviamente, por ser mais louco, né, a respeito disso tudo, ele é muito mais profundo, né? Muito mais. Porque eu mergulhei em águas profundas, eu resolvi não ficar nadando no raso. Eu me predispus, né? Eu me prontifiquei a esse convite do universo, seja lá destino, cada um chame como quiser, a mergulhar nesse mar de tanto conhecimento, tanta coisa, tal. E foi isso que aconteceu. E aí, quanto mais eu me prontifiquei, quanto mais eu me prontificava, mais as coisas vinham, né? Assim como veio você, Rogério, eu tive uma mestra maravilhosa chamada Noêmia, eu tive um outro grande amigo que tem até hoje está com 80 anos, chamado Adilson Rocha, que é de Teresópolis, é um canal incrível. E assim, né, eu tive o privilégio, o grande privilégio de cair nas mãos e nas graças da professora Irene Granck, que é a matriarca da ufologia brasileira,
a grande ufóloga desse país, né? Virou minha amiga pessoal, a gente trocava confidências, falava da família, tal, reclamava, né? Conversava, tomava o chá das 5. Ela, como inglesa, tinha esse hábito, então muitas vezes ela me chamava para ir lá. Marco Antônio, está fazendo o quê? Vem aqui em casa para a gente bater um papo. Aí, às 5 horas em ponto, ela fazia um chá para a gente tomar. E a gente conversava muito, né? Eu ficava sabendo de coisas da ufologia mundial que, obviamente, não saíam nos noticiários brasileiros. Aliás, não saíam nem nos noticiários internacionais, né? As amizades que ela sempre teve, né? O número de relacionamentos com pesquisadores, cientistas, ufólogos, como o próprio James Hurtak, né? Vou citar ele aqui, porque eu conheci ele pessoalmente na casa da Irene, né? E uma vez a Irene me liga e fala assim: Marco Antônio, o Hurtak está no Brasil, está aqui no Rio, vai vir aqui em casa, queria mostrar umas coisas de ufologia que ele recebeu, não sei o quê, Quer vir aqui? Eu falei, vou, lógico. Então vem para cá. Peguei minha câmera, era uma mini VHS da JVC, eu me lembro, levei a câmera e pedi para o Hurtak se eu podia, ele com aquela boinazinha dele, eu pedi para ele se eu podia gravar. Ele falou, pode. Agora, tinha situações que ele ia mostrar algumas coisas, ele falou assim, corta. Aí ele não deixava gravar. Ele mostrava para a gente, falava tal, mas eu tenho isso gravado aqui. O interessante é que eu tenho isso gravado aqui. Então, quer dizer, eu tive muitas oportunidades. Ela me apresentou um mundo da ufologia que eu não conhecia, né? E foi de uma maneira extraordinária também. Por quê? Porque eu já tinha um certo conhecimento e com 15 anos de idade, eu comprei uma revista Planeta, aquela famosa revista Planeta. Acho que era a única, se não era a única, era uma das poucas que falavam naquela sobre época era o que acontecia, né? A gente esperava o próximo número, né? Da revista Planeta, exatamente. E numa dessas revistas Planetas que eu comprei naquela época, tinha uma matéria de ufologia que no final era 4, 5 páginas de matéria. No final, bem no pé da letra da página, assim, tinha o nome da Irene e o telefone. Falei, cara, se fosse hoje, imagina. Meu Deus do céu. O nome e o telefone da Irene. Eu peguei e anotei, claro, guardei a revista, mas anotei no papel, lá na minha agenda. E eu fiquei ensaiando para ligar para ela, cara, eu não tinha coragem. Morrendo de vergonha, cara. Um garoto de 15 anos. Você tinha 15 anos nessa época? Eu tinha 15 anos. Eu morrendo de vergonha para ligar para a Irene. Pô, ela já era ufóloga e tal, aparecia na televisão, nos programas, nas rádios. Eu conhecia ela de jornal, enfim, de vários casos de pesquisa. Eu falei, meu Deus do céu. Aí um dia me deu vontade, eu liguei. Tomei coragem, liguei e ela atendeu. O telefone era da casa dela. Ela atendeu o telefone. Eu conheci que ela era por causa do sotaque que ela tinha. Um sotaque estrangeiro, assim, bem forte, e uma maneira muito característica, né, de falar. E ela me convidou, falou, não, você não quer vir aqui sábado? Para a gente bater um papo, a gente toma um lanche aqui, conversa. Quero conhecer você. Eu falei, meu Deus do céu. Me deu o endereço. Era no Leme. Um pouquinho, né? Na rua Gustavo Sampaio, no Leme. Eu fui, cara. Foi assim, né? Tremendo. Mas fui. E aí conheci a Irene e tudo começou ali. Eu conheci ela, conheci o marido dela, que era um músico, um violinista, putz, um cara assim, internacional, fantástico. Meu xará, Marco também, entendeu? Italiano. E conheci a filha, a Francisca, né? A Chica. Conheci depois o outro irmão dela, o Ludovico. Enfim. Eu conheci as pessoas e comecei a frequentar. E eu levei uma galera para lá, para conhecer a Irene, né? Uma galera toda da minha idade. Aí a gente já estava já com 16, tal, 17 anos, 16 anos. E a gente pediu, eu tive a ideia de pedir para ela se ela não queria ensinar ufologia para a gente. Ela falou, ensinar ufologia? Eu falei, a senhora não é professora? Então a senhora tem didática, então a senhora não poderia fazer um curso? Ela pensou, falou assim, eu nunca pensei nisso. Eu vou pensar e me dá um mesinho para mim pensar e organizar. Eu falei, tá bom. De fato, ela ligou, Marco Antônio, quantas pessoas você quer que venham aqui? Aí eu procurei meus amigos, tal, fiz a conta, falei, esse vai, esse, um grupo, uns 10, mais ou menos, 12. E todo sábado a gente ia para lá e ficava tomando lanche lá, e ela passava, mostrava tudo que tinha, desde o início da ufologia. Ela tinha aqueles projetores, né, de slide, de carrossel, e projetava
coisas que a gente não via em lugar nenhum, a gente ficava abismado com aquelas Isso, imagens, isso com aquelas realmente fotos. era mais que Oi? uma bênção, né? Para quem estava no meio, É, né? Nossa, cara. ó. E assim foi, cara, assim foi. Então, ela abriu as portas para mim, né? A primeira vez que eu fui aparecer na TV foi ela que me chamou, não, Marco Antônio, vai comigo e tal. Falei, caramba, aí fui, mais um nervoso, que eu nunca tinha me exposto a nada, principalmente uma TV. Aí foi Manchete, foi Globo, foi Bandeirantes, programa da Silvia Popovic, enfim. Aí começou isso tudo. E aí, depois do meu contato de Cafubá, Cafubá é um local aqui no Rio de Janeiro, colado com Piratininga, né? Onde fica ali Itaipu, Piratininga, Cafubá. Tem a lagoa entre Cafubá e Piratininga, que é a Lagoa de Piratininga, que separa os dois lugares. Cafubá fica grudado numa cordilheira assim, de montanhas, né, que tem aqui, que separa de Niterói. E ali eu tive meu grande contato, né, que foi com a turma do Comando Astar, né? Eu fiquei sabendo depois, claro. E aquilo foi incrível, entendeu? Foi eu e um amigo para dentro da nave, um amigo meu paranormal, tal. E, enfim, a história é grande, né? A história é muito longa. E de lá para cá, vários contatos, várias coisas. Contato com anjo, contato fora do corpo, contato no corpo. A maioria dos meus contatos, assim, 99, 98%, sempre foram contatos físicos, né? Não foi assim como eu estou falando com você aqui, só que presencialmente, né? Então, assim, é uma coisa esquisita, né? Você fala isso para uma Então, pessoa. Eu levei 2 anos quase para falar para a Irene isso. Eu tinha existia tanto. materialização mesmo, então eles se materializavam. Não, o cara vinha andando, entendeu? O cara vinha andando falar comigo, o meu amigo, entendeu? É uma coisa assim, louca, muito Mas você doida. sempre E eu tinha. tipo, forma humana ou tinha alguma forma diferente? Não, Como é que... humana, cara, humana, humana. Tinha um que foi se encontrar com um outro amigo meu, que também era contatado. O cara marcou com esse meu amigo no McDonald's, cara. Ele comeu alguma coisa? Claro que ele não comeu nada, mas marcou lá. O meu amigo estava cheio de fome, saiu da minha casa e falou: eu tenho um contato agora, mas eu tenho que ir sozinho. Eu falei: tá bom, ele foi. Chegou lá, o local lotado. Né? Isso no Largo do Machado, tá? Que ainda está lá até hoje, na Eu esquina da sei. 2 de dezembro. Esquina da 2 de dezembro, aquele lugarzinho ali. Aí ele entrou, tal, pediu lá um sanduíche, pediu não sei o quê, e sentou. Só que tinha uma pessoa na frente dele. E ele começou a comer e olhar para todo lado para ver se chegava alguém, não chegava ninguém, não chegava ninguém. De repente, essa pessoa aqui acabou de comer e levantou. No que essa pessoa levantou, entra um cara e senta na frente dele sem pedir nada. Falou: Fulano, eu sou o Ciclano, tudo bem? Você está me chamando? Pronto, e começaram ali a conversar. E era um, cara. Era um que estava vivendo aqui, entendeu? No Rio de Janeiro, com um apartamento alugado, tudo direitinho, entendeu? Vivendo entre nós, vamos dizer assim. Tem uns poucos que têm essa capacidade de que isso seja possível. Outros não têm. Por exemplo, o Mark, que recepcionou a gente, foi um grande amigo meu. Foi o que eu digo porque faz um bom tempo que eu não vejo. Não falo com ele, mas eu continua sendo meu amigo. Foi um cara que recepcionou a gente na porta da nave, lá em Cafubá. O Mark era engraçado, ele tinha um sotaque muito puxado pro francês, assim, sabe? Sabe aquele francês que fala com sotaque forte, fala português, mas. E eu tenho ele gravado aqui, tudo tal, a gente conversava, ele me deixou gravar, né? Então o Mark, ele foi um cara que, em determinado momento, falou: olha, gente, eu vou ter que me despedir de vocês, mas agora eu vou trabalhar em Brasília. Eu olhei para a cara dele e falei: vou trabalhar onde, cara? Ele falou: vou trabalhar em Brasília no Ministério da Agricultura. Eu falei: mas como é que tu vai se meter lá, cara? Ele falou: não, já tenho aqui toda a minha documentação como um grande especialista, engenheiro agrônomo, que vem com uma nova técnica de agricultura, veio da França para cá. Eu falei: como é que vocês enfiaram isso tudo lá? Ele deu uma sorriso e falou: isso é fácil. Aí, como é que eles enxertaram essa documentação, essa coisa toda lá? E aí eu nunca mais ouvi o Marco. Né? A partir daquele dia que ele se despediu da gente, a gente conversou muito e tal, e
e nunca mais eu vi. Mas constantemente eu estava com ele, via o aparelho de comunicação que ele usava. Às vezes ele falava através do Jorge, através de um equipamento, cara. Não é incorporação, não, hein? Não vai confundir, não. Ele falava, ele controlava a mente do Jorge, desculpa. Ele controlava a mente desse meu amigo Helder por um equipamento, cara. E um dia eu quis ver esse equipamento. E o Helder morava num local, assim, tinha uma beliche, né? Ele e o irmão, e só estava ele. Aí eu já sabia. Aí o Helder falou assim: o Mark está querendo mandar uma mensagem para você, falar contigo. Eu falei: tá legal. Aí o Helder só fechava os olhos e já vinha o Mark, com outra voz, com sotaque, com tudo. Eu já conhecia ele. Aí eu falei, conversei com ele e tal. E ele falou assim: você está muito curioso, né, para saber como é que. Eu falei: cara, eu queria saber, porque se você fosse um espírito, se fosse uma energia, eu até entenderia mais ou menos o funcionamento disso, né? Mas você é uma pessoa, você não é um cara, né? Ele falou: não, vou te mostrar, nós temos equipamentos. Eu falei: tá bom. Essa tosse estava beleza. Temos equipamento. Eu falei: tá bom. Ele falou: então tá, fica olhando aí, fica observando, tá bom? Eu falei: tá bom. Aí o Helder deitou, né? Helder Mark, barra, ele deitou assim na parte de baixo da beliche, fechou os olhos, eu fiquei olhando, né? De repente eu vejo uma coisa azul no peito do meu amigo, parecia sabe uma cápsula de remédio, cápsula? Né? Parecia uma cápsula, só que grande, assim, uns 4 dedos mais ou menos. Eu vejo aquilo sair do peito dele e fazer assim, ó. Levantar, azul metálica, bonita pra caramba, cara, linda. Aquilo foi subindo, atravessou a beliche, atravessou o teto e foi embora, cara. Falei: caramba, meu Deus. Era um equipamento que eles usavam na parte energética dele, que colava ali através, segundo o Mark, de um outro equipamento que ele tinha em outro lugar onde ele estava, sei lá onde, ele conseguia controlar e se comunicar. Então, falei, ele não estaria, ele estaria fora, falando através dele. É como se eu tivesse um equipamento para falar através de você, eu conseguisse colocar você num estado de frequência que me permitisse sintonizar a minha rádio particular, da sua onda aí e tal, e eu falar aqui, vamos supor, no microfone, e você... Isso seria, Marco, no que a gente fala atualmente, seria um chip ou um implante, alguma coisa assim? Com certeza. Não, esse equipamento não. Mas com certeza o Helder tinha implante. Eu tive 3, né? Assim, eu sei. Se eu tive mais, eu não sei. Eu tive 3. Foi chip da Claro, da TIM, da Vivo, da Nextel, não. né? Se fosse esse, já estava tudo ferrado. Né? Não era. Entendeu? Então não era chip, né? Era implante mesmo. Existem vários. Esse pessoal, por exemplo. Existem tipos de implante. Existem tipos de implante, entendeu? Existem vários tipos. Existe implante energético, implante metálico, implante biológico, tem vários gelatinosos, tem vários tipos para funções diferentes, né? E eu usei, já usei o metálico, já usei o energético, já tive vários, e já usei o biológico. Então, esses 3 eu já sei. Um deles eu tenho a marca na perna, entendeu? Que esse amigo meu lá de Teresópolis, com 80 anos, também tem no mesmo lugar. E quando a gente se conheceu, e isso há muito tempo, próximo aos anos 2002, 2003, ele falou: cara, você tem a mesma marca que eu, na mesma perna, na mesma posição e a mesma marca, o mesmo tamanho, exatamente igual, entendeu? Aquelas coincidências que eu não acredito em coincidência, né? Então, na minha vida, eu não acredito em absolutamente nada de coincidência, cara. 0 coincidência. São 2 coisas assim que eu comecei a abolir na minha vida, são coincidência e tempo linear. Essas 2 coisas, para mim, eu já não uso mais. Já não é mais. Com relação a tempo, realmente, eu sei de histórias suas aí que são bem interessantes. Mas deixa eu te falar uma coisa, só para... esse pessoal, por exemplo, quando eles estão
transfigurados em seres humanos, aquela dele não seria a forma dele, eles teriam outra forma. Eles estão só... Aquilo dali é uma espécie de hipnose que eles geram ou eles realmente se vestem daquela forma? Não. É o corpo físico deles É mesmo. o corpo físico mesmo. É o corpo físico deles mesmo, do jeito que eles são, onde eles moram, entendeu? Claro, existe outros, sim, existem outros. Existe a famosa, o pessoal chama de screen memory, né? Quando você implanta uma memória artificial para uma pessoa, e a pessoa pensa que foi na cozinha fazer um café e tomar um café, e quando ela olha no relógio, passou 40 minutos, uma hora. Falou, pô, eu levei tanto tempo assim para ir lá tomar um café e voltar. Na cabeça dela não faz sentido, porque para ela faz 5 minutos que ela foi lá, tomou um café e voltou. Só que quando ela olha no relógio, tem 40 minutos. E vem toda uma história na cabeça que não é a história real, vamos dizer assim, não é verdadeira. Então não A bate. Mônica fala aqui, ó, se tem muitos vivendo entre nós, inseridos na família. Eu sei de histórias suas aí sobre isso, né? Eu sei. Tem. Houve uma geração muito grande que foi implantada aqui no planeta, por motivos diversos. Porque, assim, o nosso planeta é todo dividido em quadrantes. Quadrantes, subquadrantes, vamos chamar assim para entender. E origens diferentes lidam com aquelas áreas, né, para trabalhos diferenciados. E existem alguns, quer dizer, alguns não, né, vários até, que vieram aqui para nascer ou encarnar, como você queira, de uma maneira natural aqui, né? E só que, obviamente, quando isso acontece, você fica à mercê da lei planetária local, né? E a energia, ou vamos chamar assim, a frequência, melhor dizendo, desse planeta tem um sistema de apagamento de memória, vamos dizer assim. Então você não acessa a sua memória, né? A não ser que haja um motivo para que seja liberado que você acesse. Então, todo ser que vem para cá e nasce aqui, ele conscientemente, ele sabe que ele vai perder memória. Ele está se propondo a um jogo, um trabalho. É um trabalho no escuro, onde vão aqui fazer uma cena, né? Ele fala para os companheiros, olha, eu vou lá, vou nascer lá tal, mas vocês não esqueçam de me acompanhar durante a minha vida, me dão uns toques, me tira de enrascada, ou me colocam no eixo certo se eu estiver vivendo de uma maneira muito humana, muito tal, porque eu vou pegar todas as maneiras, eu vou estar nascendo lá e não tenho memória de quem realmente eu sou. E isso acontece. Ele é acompanhado desde criança, ou às vezes gerações, né? Porque às vezes é o avô, o pai, o filho, o neto, e assim vai, né? São gerações. E ele é acompanhado, entendeu? Alguns, dependendo do momento planetário que ele está vivendo, já está no... Quando ele olha na ficha dele, fala assim, ih, rapaz, eu estou no final aqui do meu trabalho. Já cumpri isso, já fiz aquilo, aqui não deu certo, aqui deu certo, estou no final. Esses, na reta final, se os caras são legais com ele, se não tem nenhum malandro, que normalmente não tem, mas estou falando de brincadeira, não puxa o tapete do cara e fala assim, agora tu fica aí, morre, meu filho, tu não vai nem lembrar quem tu era, né? Poderia fazer, mas não é isso. Eles vão aos poucos, como há um choque de consciência, porque o cara já tem uma consciência humana. O inconsciente não humano dele, vamos chamar assim, trabalha por trás, e ele não sabe, né? Ele não tem consciência disso. Então, a consciência humana dele é ele. Quer dizer, por exemplo, você é o Rogério, eu sou o Marco, a Vládia é a Vládia. Mas quem é você realmente? Qual a tua origem verdadeira? Galáctica primária, mesmo, fora daqui, ou né? primária, entendeu? Então, assim, eles começam a colocar coisas. Quando eu tinha 6 anos de idade, colocaram lá o tal do que eu chamei de cristal, mas não era cristal, era um equipamento, né? Que parecia um cristal. Celular, né? Não, parecia um cristal biterminado, né? Só que era muito leve, era mais leve que acrílico, entendeu? E era iluminado. Tal. O que era aquilo?
Aquilo ali nada mais era do que um pendrive de milésima geração, entendeu? Daqui 2.000 anos, tinha todo o meu histórico. Tudo que eu queria saber estava ali. Que só funcionava com quem? Com a minha energia, entendeu? Não adiantava ninguém chegar lá e falar assim, eu vou roubar isso aqui e vou... Não acessa. A chave de acesso sou eu. Sou Joe, entendeu? Entendeu? Não ia funcionar com ninguém. Mas aconteceram coisas nesse meio tempo, porque eu era muito garoto, e aí as coisas não foram por esse caminho, mas foram por outros, entendeu? E eu pessoas foram aparecendo na minha vida que foram me mostrando e me provando, não é nem me provando, mas é me colocando certos conhecimentos na minha frente que eu mesmo checava e aí sim vinha até as minhas mãos, né, aquilo que eu queria saber, ou aquilo que eu nem imaginava que eu iria saber e fiquei sabendo, entendeu? Então é complexo, tá? Isso envolve, no meu caso, tá? Eu não vou falar do caso dos outros, porque cada caso é um caso. Nem tenho competência para isso. No meu caso, envolve nascimento, envolve trabalho, envolve origem, envolve vidas diversas, envolve conhecimento, envolve relacionamentos. Entendeu? Não estou falando aqui de relacionamento amoroso, nem homem-mulher, falando de relacionamentos de outros, de mestres, de pessoas, etc., ao longo de toda a história, de conhecimentos acumulados, de necessidades de uma série de coisas para trabalhos que não são trabalhos aqui na Terra, né, propriamente. Então, no meu caso, envolve uma série de coisas. Agora, é assustador quando você chega a certos resultados, é muito assustador. A primeira tendência que você tem, que é o meu caso, sou muito, né, como é que eu vou dizer, sou muito lógico, tudo tem que ter uma lógica para mim. Se não tiver lógica, eu meio que descarto. Então, eu sou muito chato com essas coisas. Então, eu revejo de novo, vejo outra vez, revejo e penso nas possibilidades, risco aquela, aumento uma, tiro essa, -9, caio 5, não sei o quê, aumenta 6, aquela coisa. Eu fico até que vem. E você, com essas experiências, ter uma lógica é uma coisa muito, porque é muito ilógico para a vida em si, a nível de planeta, né? Sim, totalmente, né? A Mônica fez mais uma pergunta aqui, por que sempre tem uma família diferente? Família. Tem um na família, porque sempre tem um na família diferente, que tem essas experiências assim como você. Assim, por quê? O porquê da família, necessariamente, eu não sei. Por que tem a ser aquela família ou aquela outra, ou inserido numa ou noutra, enfim. As coisas têm lá os seus motivos que, obviamente, se você perguntar para mim, então você sabe tudo que... Não sei não, pô. Não sei não. Se eu soubesse tudo, eu já tinha parado com tudo, falar, quer saber? Não, é tão grandioso tudo isso, né? Porque são tantas e tantas e tantas raças e tantas coisas que chegam, né? A minha experiência, por exemplo, que eu fico olhando de fora, é que, como você falou, muitas vezes a mãe, a avó, a bisavó, ou então o pai, ou então é muito hereditário muitas vezes. Eu ficava impressionado, porque eu também sou muito de ficar observando certas coisas. Você fica assim, nossa, olha só, como é que a mãe tem esse contato, como é que o pai tinha esse contato, como é que o avô tinha esse contato. E deságua dentro da pessoa. Isso. É como se fosse uma preparação, né? Na tua família já tinha? Outras pessoas também já tinham esse tipo de contatos ou de experiências? Não. Ninguém. O que é pior, né? Engraçado assim, eu tive um irmão que eu não conheci, que se chamaria Marco Antônio. A minha mãe ficou grávida e ela teve um acidente. E ela perdeu o filho. Criou um trauma muito grande.
Minha irmã, que já não está também entre nós, na época com 12 para 13 anos de idade, foi a uma missa num colégio chamado Santa Rosa de Lima, lá em São Paulo. E, enfim, havia no final da missa lá um negócio dos pedidos, fazer pedidos. Escrevia num papelzinho, ia lá na Santa Rosa, e deixava lá, e colocava lá dentro. Diz a minha avó, a avó paterna, que a minha irmã quis fazer um pedido e escreveu lá um pedido, ninguém viu, ela dobrou, segredo, e botou lá nos pés lá da santa. Lá. Minha avó, não aguentando a curiosidade, foi lá para ler. Mas o que uma garota dessa idade está fazendo pedido de quê? E ela falou assim, estava escrito assim, Deus, Santa Rosa, eu quero muito um irmão. Quem procura, acha. Eu aqui, quem procura, acha. Entendeu? E aí cheguei eu, que não era mais esperado. Não tinha mais. Caiu do céu. Literalmente. Por isso que eu posso dizer que às vezes eu tenho uma dor no joelho, uma dor na perna, é porque eu caí, né, cara? Então, agora, com a idade, Essa a coisa desculpa começa... é uma coisa séria. Entendeu? Então, assim, são coisas, cara, que a gente não explica, né? São coisas que as pessoas, ou elas têm uma mente aberta, né, uma percepção tal que podem perceber que tem alguma coisa além do comum, né? Então, é assim que aconteceu. E eu venho tendo experiências ao longo do tempo, quer dizer, aprendendo muito, cara. Coisas que eu nunca vi em livros, nunca vi em lugar nenhum. Eu tive realmente o privilégio de aprender, e vou lhe dizer mais. Não é o aprender de você ler ou estudar, decorar e tal. Não, é um aprender na prática, né? De você praticando ali, ou mesmo que não estivesse praticando, te colocam na experiência. E, assim, uma experiência que você passa vale mais do que 1000 livros, né, cara? Porque aquilo mexe completamente, né? A Mônica fala de novo aqui, ó, como que seus pais viram isso, já que esse fenômeno tiveram um início muito novo, né? Esses fenômenos tiveram um início muito novo. Como é que realmente isso é uma coisa? Como é que eles encaravam isso? Fica quieto, garoto. Vou levar você no pastor, no padre, no centro. Meu pai, não. Meu pai era um cara que estudou em colégio de padre, se formou numa faculdade de padre e foi coroinha numa época da vida dele, quando era novo. Então, ele tinha uma vida assim muito ligada à parte católica, apostólica romana, né? Então, mas ele tinha um fenômeno interessante com ele. Por exemplo, minha mãe via luzes. Só isso. Mais nada. Ela via luzes, coisas estranhas, entendeu? Nunca me falou isso, só me falou depois, quando já estava com 70 anos de idade. E o meu pai tinha um fenômeno diferente, era uma coisa engraçada. Meu primeiro ano de vida, eu passei indo e vindo para o hospital, porque prematuro e não vingava, né, cara? Aquela coisa de peso, não sei o quê e tal. Eu tinha convulsão, eu tinha uma série de coisas. Então eu vivia sendo internado. E nem sempre, meu pai, por ser um profissional liberal, ele era contador, mas naquela época ele não tinha um escritório, uma equipe dele. Depois ele veio a ter, aí a coisa ficou bem, né? Mas ele era empregado, né, cara? Ele era um contador, formado em contabilidade, faculdade e tal. Então nem sempre ele tinha dinheiro, porque ele dependia, né, do trabalho. Se pintasse trabalho, tinha... Né? E eu tinha que ser internado, não tinha conversa, né? E a conta chegava. A conta chegava. E uma coisa engraçada que acontecia com meu pai, eu falo engraçado, mas assim, é interessante. Quando ele não tinha dinheiro, o dinheiro aparecia na conta dele. Do nada. Ou aparecia na conta dele, ou alguém encontrava com ele e desbarrava no meio da rua. Opa, Cabral, tudo bem? Tudo bem. Por onde é que você anda, cara? Não, eu estou trabalhando. Pô, cara, estou precisando falar contigo mesmo. Eu tenho um trabalho que uma empresa tal está precisando de um contador para fazer um trabalho de contabilidade, não sei de quê. Tá afim, não? Pronto. Aí vinha o dinheiro.
Entendeu? Então, Era eram a coisas casa da assim. moeda extraterrestre, né? É. Assim, eu conheci também a Noêmia, era a mesma coisa. Eu falei, nossa, engraçado, ela tem a mesma coisa que meu pai. Ela precisava de dinheiro, o dinheiro aparecia na conta do banco. Não importa o valor, aparecia, simplesmente aparecia. Noêmia foi uma pessoa. Nossa, Noêmia é um negócio assim de arrepiar, cara. Assim, quando eu me lembro dos trabalhos que a gente fazia, era uma coisa do que eu passei, das vivências que eu tive, entendeu? Do que eu vi, do que eu ouvi, do que me mostraram. Meu Deus do céu. É uma coisa assim surreal. Só quem viveu aquilo, poucas pessoas que, que estiveram comigo nessa época, né, nas reuniões da Noêmia. Noêmia começava com o budismo tibetano, né? Ela era budista tibetana, no budismo tibetano. Então, ela tinha lá o trabalho dela, eu não ligava para aquilo, tal, mas respeitava, obviamente. Mas comigo, não. Comigo, ela me chamava para um canto, era eu e um amigo meu, Zé Carlos. Eu e um amigo meu. Ela chamava para o canto. Aliás, esse Zé Carlos foi quem me apresentou no M, inclusive. Ela chamava a gente para um canto, umas reuniões diversas, toda semana, separada do grupo, e ela não falava sobre Buda, ela falava sobre o Cristo, falava sobre Jesus. Era um outro papo, era uma outra conversa. Entendeu? Conosco era uma outra coisa. Quando era o grupo inteiro, aí tinha todo o processo do budismo tibetano, tinha outras coisas, às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas quando era com a gente, que ela chamava toda semana, dia tal, a gente passava horas com ela e o processo era sempre falando sobre Jesus e a época de Jesus, até que me aconteceu o fenômeno de Copacabana desaparecer à minha volta, né? Eu acho que, não sei se você conhece esse fenômeno. Ela me chamou num sábado, eu fui lá, meu amigo estava lá esperando, eu sabia, ele falou, vem para cá que o José Carlos está aqui já te esperando também, então vem para cá. Eu falei, tá bom, estou indo para aí. Peguei meu carro, fui para Copacabana, botei numa ruazinha na Transversa, tal, meu carro, desci, prédio dela, portaria eletrônica, porteiro eletrônico, toquei lá no apartamento. Cara, um inferno, Copacabana, gente pra caramba. Você sabe, quem conhece sabe como é que é Copacabana. E gente pra cá, e gente pra lá, e carro passando, e ônibus lá na outra rua e tal. E aí eu toquei o apartamento, veio a voz dela, que era uma vozinha muito delicada, muito fininha, parecia uma menina. E, oi, Marco Antônio, tudo bem? Eu falei, Noêmia, tudo bem? Pode abrir a portaria para mim? Tá, vou abrir sim, só um momentinho. Quando ela falou um momentinho, eu olhei para minha frente, não tinha mais prédio, cara. Eu olhei para o meu lado, não tinha carro. Não tinha Copacabana. Não tinha mais nada disso. Eu estava num lugar de terra batida, uma terra avermelhada, assim. Sabe? As pessoas passando por mim com uma roupa da época de Cristo, vou colocar assim, porque é mais fácil a pessoa visualizar, que está me ouvindo, já deve ter visto algum filme dessa época e vai ter noção daquele tipo de roupa. Pessoas passando, uma com um jarro de água, a criança passando aqui, dois caras passando por ali e tal. Aí eu olho para baixo e meu pé não é o meu pé. E meus braços não são os meus braços, minhas mãos não são minhas mãos. Eu não tinha espelho para olhar, não tinha. E eu olhei para mim e a roupa era outra, era uma roupa de época. Parecia que eu estava dentro de um filme, né? E eu olhava e cadê Copacabana? Já imaginou, você consciente, eu não dormi, não apaguei. Eu estava de pé, tinha acabado de tocar no porteiro eletrônico lá do prédio. E aquilo foi, meu coração começou a acelerar, e eu comecei a olhar aquilo tudo e reconhecer, falei, nossa, e olhava para minhas mãos, para meus braços, não eram iguais, não eram meus braços, né? Aí, de repente, volta tudo, eu olhei e falei, nossa, estou em Copacabana de novo. Aí me deu aquele, né? Eu escuto a voz da Noêmia no interfone. Então, Marco Antônio, abriu o portão ou não abriu? Eu falei, peraí, Noêmia, que eu vou testar aqui. Aí tá aberto. Entrei no prédio, subi. Quando eu chego no andar, eu abro a porta do elevador, o apartamento da Noêmia já está com a porta semi-aberta, assim, esperando. Eu chego, quando eu vou tocar a campainha e tal, aí a porta abre, tá a Noêmia atrás da porta, sai ela atrás da porta, com uma voz masculina,
tudo bem, Marco Antônio? Eu falei, ô fulano, que eu já sabia quem eram essas energias que trabalhavam com ela. E elas tinham nome. As pessoas batizaram elas, né? Então, essa energia, por acaso, a gente chamava de Zé. Eles batizaram o cara de Zé. Mas por que Zé? Ah, me chama de Zé, porque eu sou qualquer um, não interessa quem eu sou. Não importa. Zé de Zeus. Pronto. Eu não tenho CPF mesmo, pô. Então, pode Não, qualquer falou coisa assim. aqui. Não, ainda falou assim, ó. É Zé de Zeus. Eu falei, opa, tá alto, o negócio, o voo tá alto. Zeus? Porra. Aí, mas era incrível. Aí, antes de eu entrar, ele falou, e aí, Marco Antônio, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Zé. Gostou da surpresinha lá embaixo, né? Já sabiam, né? Cara, isso desencadeou tanta coisa que foi culminar numa coisa que eu nem falo hoje em dia, porque é tão absurda. Aliás, eu procuro nem pensar, sabe? Porque é muito absurdo. Eu tive muitas provas. Se eu quisesse falar, eu tive muitas provas. Para mim, tranquilo. Mas eu mesmo procuro não. Fala, pode falar. Falando nisso, que você tem uma visão diferente da ufologia nesse momento. Como funciona essa visão? Porque eu também, né? Eu também eu tive um mergulho lá atrás, bem, não foi tão profundo quanto o seu, claro, mas a visão que eu tenho hoje é muito diferente daquela visão que eu tinha lá, há cerca de dizer, 20 anos atrás, 20 e pouco. Cada vez foi ficando diferente, uma coisa diferente. Né? Sim. Completamente diferente, meu amigo. Entendeu? Eu era cria, né, daquela ufologia tradicional, né, casuística. Aquela ufologia que fazia sentido para o termo ufologia. Aquela ufologia que o extraterrestre fazia sentido para esse termo utilizado, extraterrestre. Hoje, eu acredito numa ufologia, continuo falando ufologia porque ficou, né? O que é ufologia? É estudo dos objetos voadores não identificados. Para mim, já está muito mais do que identificado. E eu não estudo os objetos voadores. Eu não sou engenheiro. Eu estudo quem está por trás disso. Ou melhor, eu lido, não é nem que eu estudo, né? Eu lido com o que está por trás do fenômeno. Quem está provocando o fenômeno. Não, entendeu? Eu não estudo como é, tipo assim, eu não estudo como é a construção mecânica e de engenharia de um carro da Ford. A mente do Henry Ford lá, saber como é que ele criou aquilo. Então, a ufologia, esse termo ufologia, para mim, já ficou obsoleto totalmente. E extraterrestre, de fora da Terra, mas de fora da onde? De que forma? Obviamente, o extraterrestre era conhecido naquela época, anos 40, anos 50, anos 60, nós estamos falando dessa época que ele criou o termo ufologia e extraterrestre. E depois foi para o cinema e virou ficção, e aí ficou batizado assim. Então, naquela época, a única lógica que tinha era seres mais ou menos humanoides ou muito parecidos com a gente, porque ia de um ponto a outro. Tinha gente que falava assim, é humanoide, mas sim, tem a cara torta, tem a cara comprida, tem a cara larga. Outros falavam, não, são iguaizinhos a gente. Então tinha os dois movimentos. E que vinham do nosso universo, não estou falando da nossa galáxia propriamente, mas do nosso universo físico, de algum ponto, de alguma maneira, que nós não tínhamos tecnologia para isso. Esse é o extraterrestre clássico. Só que eu acho que já não é mais isso, entendeu? Primeiro que eu não acho que eles venham de outra galáxia. E segundo, que eu vou mais pelas dimensões. Entendeu? Eu acho que a coisa vai muito mais
ampla, não digo complexa, mas também é complexa, mas muito mais ampla do que aquela simplicidade de achar que era um cara que veio lá do planeta não sei de onde, pousava aqui com a nave dele, com uma tecnologia que ninguém conseguia entender, muito além da nossa, e fazia o que fazia, ia embora e tal. Isso, para mim, já não faz mais sentido, né? Me faz sentido, assim, a viagem no tempo, isso sim, me faz sentido em função do tempo, para mim, não ser mais linear. Me faz sentido os universos paralelos, né? Como falava tão bem e falou tão bem, com tanta propriedade e deixou escrito, etc., o general Moacir Uchoa, que falava no mergulho no hiperespaço, a parapsicologia além do fenômeno. Eu tenho vários livros dele, alguns livros dele eu tenho aqui, inclusive. Eu tive a possibilidade de conhecer o general. O general era uma pessoa doce, maravilhosa. Maravilhosa, né? Uma pessoa fantástica. Isso foi dos anos 80, né? Sim, de uma 70, inteligência, 80. cara. Porra, de uma inteligência, entendeu? Então eu tive essa possibilidade de conhecer, de ter no meu caminho essa graça, né? Essa benevolência do universo comigo, de colocar essas pessoas, entendeu? Assim como veio você, num determinado momento, que me deu um start de uma outra possibilidade. Assim como eu tive uma outra amiga minha, amiga até hoje, né? A minha amiga Tupi, que é uma mestra em Reiki, né? Que eu pensei que eu fosse fazer Reiki, mas quando eu cheguei lá, as coisas viraram de tal forma que eu acabei. Ela já se assustou quando ela me conheceu, porque ela viu um cara enorme do meu lado e ela via, pela evidência que ela tinha, não tem, espetacular, ela já queria saber quem era o cara, entendeu? Foi assim com a saudosa, recentemente partiu. Eu nunca falei o nome dela, ela estava viva, mas agora ela já faleceu. Foi assim com a atriz Dorinha Duval, comigo, entendeu? Quando ela me viu. Que ela quis saber quem é esse cara que está contigo. Eu achei que era um amigo meu que tinha ido comigo na época da casa do Carlos Manga. A gente foi ter lá uma reunião de ufologia, que o filho dele gostava muito disso. E a Irene foi, enfim, todo mundo convidado, as pessoas foram convidadas. E eu fui lá e ela me viu entrando. Eu nem tinha visto ela, né? Até que alguém embaixo de mim, assim, era um garçom da casa, tal, um cara, assim, a dona Dorinha. Eu falei, dona Dorinha? Ele falou, a dona Dorinha Duval. Quando falou Dorinha Duval, eu, fã de novela, Bem Amado, tal, pô, na hora me liguei quem era. Sim, ela está lá na Copa, ela queria muito falar com o senhor, se eu poderia dar um pulinho lá. Eu falei, pois não. Aí falei com meu amigo Jorge, contatado. Jorge, fica aí um minutinho na sala. E fui com ele, acompanhei ele. Quando chegou lá na Copa, realmente ela estava lá. Oi, Marco Antônio, muito prazer. Eu falei, pô, Dorinha, que prazer conhecer você e tal. E tal. Aí ela falou assim, quem é esse cara que veio com você? Eu falei, não, esse é o Jorge, um amigo meu que também é contatado e pesquisador de ufologia e tal. Ela falou, não é esse que eu estou falando. Estou falando desse de 2,5 metros, quase de altura, que anda com... Aí eu falei, meu Deus do céu. Ela tinha visto, entendeu? Ela tinha visto o Harian, né? Que é um cara que me acompanha há muito tempo. E hoje eu digo o seguinte para você, olha que loucura que eu vou falar aqui agora. Não pense que eu sou maluco, não, mas eu sou maluco. Mais ou menos. Quem não é? Um pouco de louco todo mundo tem. Quando a gente se aprofunda, a gente vira um especialista. Não tem jeito. Né? Porque a gente permite, né? Permite o mergulho e tal. Aí, quem seria esse Harian? Harian é um cara que realmente é de outro planeta? Vamos chamar assim. Sim, ele é. Ele teve ou tem uma nave? Tem. Mas é uma nave mesmo? A gente chama de nave, não sei. Não vou botar, já não boto nada da minha mão no fogo para isso. E quem seria realmente o Harian? Eu. Por isso que o canal do Harian sou eu. Porque quando você fala em incorporação mediúnica, um médium ele pode incorporar várias entidades ou energias. Fulano, ciclano, beltrano. O outro, não sei quem lá. Mas esse que incorpora não sei quem aqui também incorpora lá no outro que mora lá não sei aonde. Entendeu?
Não tem essa coisa assim, né? Tem uma certa fidelidade em função de um trabalho, mas, né? Quando é o próprio, em outra dimensão, vamos chamar assim para ficar mais fácil, ou em outro tempo, em outra época, em outro estágio Outra linha do tempo, né? em outro estágio evolutivo, ele só tem conexão com ele mesmo. Então, por exemplo, o Harry tem conexão comigo, assim como o Mark tinha conexão com o Helder. Ninguém canalizou o Mark, só o Helder. Ninguém canalizou o Harry, só eu. E assim, outras pessoas. Eu não estou falando que é só comigo isso. Eu estou falando que é assim com várias pessoas. Porque ficou provado por testes que eu participei, eu fui um dos voluntários, né? Tive um convite e aceitei de participar de um teste capitaneado pelo Dr. John Mack, psiquiatra PhD da Harvard, que era ufólogo, pesquisador, foi um grande ufólogo, um grande pesquisador, e tinha uma condição financeira do financiamento do governo dos Estados Unidos, da Harvard, para fazer um trabalho que ele queria fazer, que era o quê? Ele queria ver se conseguia provar que canalização e incorporação eram coisas diferentes, apesar de, para quem está assistindo, parecer que é a mesma coisa, de certa forma. Mas não é. Então ele criou uma equipe de PhDs, o Dr. Norman, que era um outro PhD da Harvard, da equipe do John Mack, veio para o Brasil e eu aceitei o convite. Foi o trabalho que a Gilda fazia também, não é? Era um período ali. Né? A Gilda estava muito ligada a mim naquela época, que eu fui o primeiro abduzido que ela fez hipnose. Ela não queria ir por esse caminho, ela foi arrastada através da minha... Não, o que aconteceu? Ela estava lá na casa da Irene. Ela comentou uma vez ela comentou comigo sobre você, eu falei, ai meu Deus do céu, Marco, também é uma coisa séria. Porque o gravador gravava ao contrário, Exatamente. quebrava tudo. Né? Enfim, bom, deixa isso para lá. Aí eu fui participar, cara, entendeu? E aí, depois de vários trabalhos ao longo do planeta, porque as equipes foram para vários lugares, testando os paranormais, abduzidos, não sei o que, aí juntou isso tudo. Isso foi tudo analisado e, assim, ficou comprovado, mesmo tecnicamente, que há uma diferença. Porque quando um canalizador extraterrestre canaliza realmente um ser, a energia, a frequência dele fica em alta, sobe muito no frontal. E o resto todo apaga. Já o incorporador, né, o médium de incorporação, etc., tal de cura de incorporação, apaga o frontal e acende os temporais. Então, quer dizer, com isso mostrou-se que, apesar de parecer igual, né, porque um cara canalizando parece que ele é um cara incorporado, né, para o leigo que está vendo, né, não tem muita diferença. Mas não é, porque o trabalho no cérebro é diferente. O cerebral é outro, né? É outro, entendeu? Um é frontal e outros são os temporais. Então, isso ficou claro no mapeamento cerebral, entendeu? De todos, juntou esse trabalho todo, foi analisado e tal. Então, é isso, cara. Hoje a minha função, o meu trabalho é muito diferente. De um tempo para cá, que eu estou dizendo aqui, antes da pandemia, tá? Então, já tem um bom tempinho. Eu escuto na minha cabeça falando assim, você tem que voltar ao passado, você tem que voltar ao passado, você tem que voltar ao passado. Voltar no tempo, voltar ao passado. Isso é constante, entendeu? Toda semana, o tempo todo. Então, o que eu estou fazendo? É o que eu estou fazendo. Tentando voltar ao passado aos poucos. Eu faço isso normalmente nas madrugadas. Peguei o lindo hábito de acordar por volta de 3 horas da manhã, me levantar, ir para a sala e lá, como eu tenho um ponto específico de energia na minha sala, vamos chamar assim, tipo um portalzinho, né? Então, ali eu faço um trabalho. Claro, não é todo dia que isso acontece, mas eu levanto todo dia para ir lá. Tá? E, às vezes, as coisas vêm, muita coisa interessante. Minha mulher já falou para mim, você tem que anotar. E eu falo assim, realmente eu tenho que anotar. Mas acontece que quando porque as coisas se conectam, né?
Ela faz tá. Ela linka uma coisa com a outra, e você vai num raciocínio e fala assim, caramba, nunca pensei nisso, de onde é que veio essa ideia? Mas essa coisa de anotar, para mim, é muito complicado. Eu sou muito mais fácil, tenho muito mais facilidade em falar do que escrever. Apesar de ter escrito um livro, mas para mim é muito mais fácil, é muito mais fluido Tem que falar. ter um celular do lado. Gravar. Eu passo muito por coisas como essa também. A gente falava há pouco tempo, né? Eu tenho o hábito de acordar muito cedo para meditar. E quando realmente eu acoplo, começam a vir tantas coisas e acontece muito parecido com você. Não anotou, não escreveu, no máximo que chega até às 8 horas da manhã. Às 9 eu Mas esqueci o de engraçado tudo. é que eu comecei a ficar preguiçoso e eu comecei a perceber o seguinte, como eu sempre tive uma memória extremamente privilegiada, eu era daqueles garotos, sabe, aqueles na infância, sabe, todas as capitais do mundo, sabe aquela coisa? Vocês já viram por aí. Eu era esse tipo de criança, né? Gêniozinho, né? Superdotado, tal, criança especial, né? Então eu era assim, sempre fui. Até meu médico, o meu pediatra, recomendava aos meus pais para não puxar por isso, que faria mal, não sei se faria mal, ou se fez mal, se não fez, para deixar eu tranquilo. Então eu sempre fui muito assim com a memória. Então eu percebi, com o tempo, que coisas que eu tinha que lembrar, na hora eu lembrava. Vamos supor que eu aprendi uma coisa há 20 anos atrás. Não lembro mais o que foi. Nem toquei mais nesse assunto. Mas se aparecer uma situação específica, aquilo volta. Então eu fiquei meio assim, vou anotar para quê se já está lá dentro? Eu comecei a passar a Confiante não anotar. que quando precisa, a informação Eu sei vem. que vai vir, entende? Eu, assim, um dia Jurássico, faz muito tempo isso, eu falei para mim mesmo, sozinho, falei assim, não sei qual é o teu nome, não sei como você é, não sei a origem, se é que tem alguma, se está dentro ou fora de mim, se é alguma coisa. Eu vou chamar você de intuição. Fica mais fácil para mim. Assim mesmo, conversando com o nada, sozinho, em voz alta. E eu vou confiar em você 100%. Então, daqui para frente, a gente tem um acordo. Eu confio em você 100%. Então, eu vou contar contigo para aquilo que eu precisar, nas horas que eu precisar. Foi isso. Eu fiz esse acordo. E ponto. Entendeu? E de lá para cá, realmente as coisas foram para esse lado. As coisas apareciam na minha mão. A coisa da sincronicidade, que é importantíssimo, né? A gente sabe que quando a sincronicidade aparece, com certeza você está num caminho muito específico. Senão, não aconteceria. Então, o feedback que você tem é quando a sincronicidade começa a acontecer. Você fala, caramba, olha, e agora? Nossa, isso aqui. Nossa, pensei nisso ontem. Sabe aquela coisa que tem os algoritmos? Que você quer comprar um negócio, você procura aqui, já aparece no outro aplicativo, aparece aqui no seu celular. Pô, me descobriram, cara. Só mandam coisa daquilo. É a mesma coisa. Então, isso é como se fosse uma inteligência artificial, tá? Que paira no ar, vamos dizer No assim, uma processo rede. mais mundano, no processo mais do dia a dia, você acabou levando isso para a música, porque você trabalha com música também, você acabou levando isso para a música, para o trabalho mesmo, no dia a dia, como é que foi isso para você? Para tudo. Levei para a música, levei para o trabalho, levei para tudo, cara. Até para o namoro eu levei para tudo. Cara, olha, a minha ex-companheira, quando a gente se conheceu, uma amiga dela nos apresentou. Eu me lembro que tinha um bar muito gostoso ali na rua Silveira Martins, no Catete, num hotel que chamava-se Novo Mundo. E ali havia um bar muito gostoso. Você ia lá tomar um vinho, uma cerveja, conversar, comer alguma coisa. Era um lugar aconchegante. Então, ela trouxe o namorado dela e trouxe uma amiga, porque ela não queria namorar com o cara. E chamou uma amiga. Aí me chamou, entendeu? Marco, eu fui, cara. Fui conhecer essa amiga dela, que acabou sendo minha companheira durante alguns anos. E
Adivinha qual foi a primeira pergunta que a garota fez para mim? Nunca tinha visto. Você acredita em disco voador? Você gosta desse assunto? Coitadinha dela, né? Não, até porque tem esses detalhes, né? Ela Às ficou, vezes ela assusta, né? ficou, ela ficou 8 horas me escutando falar disso. Nossa Brincadeira. Senhora! Não, Mas a ouviu gente, muito. eu imagino só, né? A gente tem uma coisa bem interessante, a gente tem uma coisa bem icônica, eu e você. A gente chegou para botar uma conversa pequena no Largo do Machado, que era só para comer uma esfirra, a gente ficou quase que o dia inteiro dentro do restaurante. Não, tenho certeza que se brincar aqui, se deixar, a gente vai até às 5 da manhã Exatamente. falando. Não, o negócio Eu é vou olhar no grave relógio e falar, pra ih, gente. caramba. Entendeu? Eu sei como é que é. Então, é assim que funciona. Agora, aí as coisas andaram, muitas coisas aconteceram, Homens de Preto, convite para trabalhar em... Como é que eu vou chamar isso? Em grupo secreto, tá? Não governamental aqui no Brasil. Eu estava de olho em mim, telefone grampeado, perseguição em estrada. Eu tive de tudo, cara. A minha história é um filme, cara. A minha história de vida, nesse aspecto, é um filme. E, em paralelo, coisas acontecendo de cura, etc., na parte espiritual. Né? Você tem colocado Muita coisa. no seu canal lá essas histórias? Porque eu lembro que uma época você Tem, colocou. Tem? Ah, então eu vou tem, colocar, para a rapaziada que quer saber tem. alguma coisa, eu vou deixar aqui, ó. O Visão Ufológica Oficial, né? É. Exatamente. E eu dividi, né? Eu dividi. Exatamente. Não, porque são tantas histórias. Eu lembro que uma Muito. época você começou a publicar e eram várias histórias, né? Nossa É. Senhora. Depois você tirou do ar. Aí agora voltou com o canal direto, né? A gente entra Direto. na internet para catar você. É uma infinidade de lives e palestras e, nossa Senhora, meu Deus Tem. do céu, o homem é uma coisa séria. Eu sou da época do Hangout, não era live, pô. Não, é interessante de olhar Aliás, eu sou de antes, eu sou da época do Orkut, né, etc. Não, olhar aqueles vídeos lá atrás com a Silvia Popovic, você lá, pô, um garotão. Onde estava mostrando? Cara, Eu fui mostrar para a Vládia. E o mais legal era o bastidor. Eu no avião, conversando com o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Você lembra dele? Sim, Diretor claro. Nossa! do observatório e tal. Aquele cabelão, né? Aquele cabelão, exatamente. Aquele cientista, né? E ele conversando comigo no avião. Olha, você me desculpa, cara. Eu vou ter que fazer o advogado do diabo lá, porque a minha profissão me coloca nessa posição. Eu não posso. Vocês têm que aprender a se reunir e fazer uma ufologia mais assim, ainda me dando dica para ser aceito pelo mundo científico, entendeu? Não, Eu falei, não, Ronaldo. Cara, ele gente era uma boa. coisa séria, né? Aquele jeitão dele, ele era totalmente. Não, e ele é inteligente pra caramba. Eu, assim, pô, Ronaldo, obrigado, prazer te conhecer. Não, porque quando estiver lá no programa, cara, você não fica meio assustado comigo, não, porque eu vou ter que fazer um tipo diferente. Eu falei, não, tá bom, tudo sei. Foi o que ele fez. E sempre fez, a vida inteira isso, né? De colocar contra a parede e tal. O papel dele como cientista. É o trabalho dele, né? E aqui, olha só, aqui está o Instagram do Marco. Marco Cabral RJ. Marco Cabral RJ. Bem, vai ser muito difícil a gente ficar só nessa live. Não tem como. Eu tive no meu canal lá no Rogério Pérez, a gente foi fazer uma live uma vez, eu e o Marco, nós aquela live rendeu acho que 4 lives, a gente não conseguia parar. E as pessoas pedindo, implorando que o Marco voltasse. Certamente aqui. Não vai ter jeito, né? Mas agora dá para entrar lá no canal que o Marco tem lá no YouTube, no Visão Ufológica Oficial. Entra no Visão Ufológica Oficial, vai ter muita coisa lá. Inclusive, eu republiquei esses dias essa história da reconexão aí. Eu botei o link lá da reconexão também para o pessoal ver como é que foi essa entrada lá que a gente começou, né? Muita coisa bacana. Você trabalha com isso ainda? Aí, é só um grão de areia, né? Hein, Rogério, você ainda está com a reconexão ou ela ficou... Tô com a reconexão. A reconexão é um trabalho bem interessante. Eu sempre falo que foi um trabalho que veio do norte da África, chegou na Espanha e acabou caindo no meu colo, né? Nossa Senhora, chegou um momento que eu trabalhei tanto com isso pelo mundo afora, não só no Brasil, mas na Europa, na América Latina,
E a reconexão tem um detalhe, né? Ela só pode ser feita presencial, mas ela é um sacode mesmo, né? Eu sempre ficava assim, o que tem essa história? É muito louco quando você fala na reconexão, o que vem por aí? Tinha pessoas que falavam assim, caramba, trocou o cérebro. Porque as histórias eram tão assustadoras nesse sentido, né? Porque o que a reconexão traz? Ela sempre coloca a pessoa no caminho do seu propósito, da sua missão. Isso é muito louco, né? É muito louco. E eu, do lado de cá, fazendo o trabalho, eu olhava e ficava assim, nossa, o que vem isso aí? A quantidade, do mesmo modo que aconteceu com você, a quantidade de vezes que eu fiquei descrente e alguns seres apareceram para mim durante o trabalho e me davam bronca, né? Me davam bronca. Eu tive um caso bem sério uma vez em Curitiba, que fui fazer uma sessão numa pessoa, são 2 dias, né? E no segundo dia, eu estava muito. Caramba, o que vai levar a isso? De repente apareceu um serzão na minha frente e me deu um sacode. Eu terminei a sessão. Quando eu terminei a sessão, estava caindo. Meu, muito parecido com o seu caso, mas foi diferente. No teu caso, foi uma explosão. Ali eu fiquei era muito envergonhado. Tipo assim, otário, tá dando mole, né? Então, foi um trabalho muito, muito significativo na minha vida, né? Na minha vida. E quando você fala, é muito difícil eu parar com isso, porque quando a gente olha, tipo assim, o que isso vai levar, né? Levar a casos como o seu caso. Não que o seu caso foi. Ali foi só um lapidar do diamante, né? Foi só uma faceta que foi tirada, porque tem muita coisa envolvida ali. Mas muitas pessoas foram mais que uma faceta só. Várias facetas do diamante foram lapidadas com esse trabalho. E isso é muito bacana. Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, eu vejo como a coisa é totalmente direcionada. Cara. Eu percebo exatamente como eu não tive controle sobre isso, mas alguém teve. Porque não é uma coisa aleatória, é totalmente direcionada. Entendeu? Agora você vai para cá, você vai falar sobre isso, agora você vem para cá, agora vai acontecer isso aqui, para você poder ser jogado para o lado de lá, que de lá vai conhecendo isso aqui, que você jogar para o lado de cá, que agora... Então foi totalmente dirigido, cara. Eu me sinto, assim, um ator, entendeu? Sendo não dirigido jeito, totalmente, né? Entendeu? Totalmente, cara. Totalmente dirigido, entendeu? Isso então eu sei, bacana. Hoje, mais ou menos, eu tenho uma certa consciência daquilo que eu preciso fazer, ainda preciso fazer, né? Ainda que seja pouco, mas é o pouco do meu eu, do que eu tenho que fazer. Eu vejo que nesse momento já não é tão pouco, né? O nível de consciência é muito maior que aquele lá atrás. Lá atrás era um adolescente descobrindo, né? Agora é alguém realmente com o volante, com o timão na mão, né? Que sabe um pouco a direção, né? Lá atrás tinham várias direções. Agora é muito direcionado, né? Agora o papo é outro, né? Agora a conversa é outra. Por isso que o modus operandi é outro. Eu não preciso ficar vendo disco voador todo dia. Entende? Até porque, eu vou falar a verdade para você, se me falarem assim, olha, na Praça Santos Penha, desceu um disco voador falando, vai lá, Marco. Eu não vou, não. Exatamente. Por que não vai? Não, porque eu não vou porque eu pedi uma pizza aqui, estou esperando. Eu te entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Eu também. As pessoas falam assim, cara, não é possível, cara. Não é possível, então passa pelo que eu passei. E você vai ver que você vai chegar num ponto que fala que aquilo ali para você já sabe. Você já sabe o que vai encontrar, você já sabe que. A não ser que haja necessidade da sua presença por algum motivo. Aí é diferente. Aí a coisa. Eu sou do cara que, se precisar de mim e realmente for uma coisa necessária, eu largo tudo e vou. Não tem problema, eu não tenho problema com isso. Mas, assim, pela curiosidade, não. Já foi tempo, né? Aí por isso que eles não ficam aparecendo toda hora. Aparece. Semana passada apareceu, aí apagou a luz aqui em casa, fez um. Não. As histórias que você tem no canal são histórias que valem a pena serem vistas. A pessoa que está vendo a live aí, que vai ver a live ainda, entre no canal lá que, tem coisas assim que vai ser muito bacana. E vem mais agora. Tem uma outra visão até do que já foi e onde está desaguando, né? Onde está desaguando. Isso completamente é muito diferente. Aliás, isso é muito bom de ter você agora contando aquelas histórias, né? Porque esse Marco aí que eu tive contato também há cerca de 15 anos atrás
Sabe? Contava aquela história, agora já está muito mais centrado, né? Muito Aquelas mais. mesmas histórias ali, nossa, ó. E o material, né? O material que você tem, nossa. Hoje eu tenho muito mais consciência e capacidade de entender e até de explicar muitas coisas que eu não entendia, entendeu? Hoje a coisa já tem um outro padrão, né, completamente diferente. Então eu tenho condição de pegar uma pessoa e conversar com ela. De repente ela está passando por alguma coisa, eu tenho condição de conversar com ela a respeito daquilo. Até porque as informações vêm, né, na hora, para falar para ela, entendeu? Então, hoje eu tenho essa possibilidade. Antigamente, novo, não tinha. Eu era o experimento, eu era a cobaia de mim mesmo, entendeu? Eu não era o controlador, eu era a cobaia de mim, né? Então eu tive que passar por muito... E não pense que foi só glórias e maravilhas. Eu passei por muitos perrengues também. Não pensem que a coisa assim, que a trilha, sabe, é toda asfaltada, sinalizada. Não, 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 não. É susto, Não é né? assim. Haja susto, né? Claro, Haja pô, susto. nossa, De vez em quando, ó. vários problemas de saúde por causa Todo. disso, sabe? Em função de susto mesmo até, entendeu? Eu tive um problema de pânico, né? De síndrome do pânico, foi um negócio louco, né? Me deixaram no playground quase sem roupa, no playground do meu prédio. Me devolveram, porra, sacanagem, cara. Ao invés de me devolver dentro da minha casa, me devolveram no playground do prédio, porra. Entendeu? Aí o porteiro viu, falou: caramba, vem criança aqui no playground brincar e tal. E eu estava lá num canto todo jogado tal, e ninguém entendia, não falava coisa com coisa. Não... Então, aí chamaram minha casa, chamaram não sei quem, vem síndico, aí me enrolaram num lençol, numa toalha, sei lá. Eles que me contam, né? Porque eu não lembro, obviamente. Me levaram para casa, eu dormi não sei quantas horas seguidas, tive febre, e não sei o quê, sabe? E a partir daí desenvolvi uma síndrome do pânico, que depois foi curada de uma maneira sobrenatural, entendeu? Isso tudo eu vou contar lá no canal, né? Com É detalhes. muita Entendeu? história, né? Não, já tem coisa lá que o pessoal vê que vai ser uma farra, né? Vai. Visão ufológica oficial. A Cris estava perguntando aqui, o nome do canal é Visão Ufológica Oficial. Exatamente. Entra lá, deixa eu botar de novo aqui, né? E vamos começar já a fechar aqui, que não, a gente vai ter que servir esfirra daqui a pouco aqui. Opa! Já deixando já Seria muito bem aceita, pode ter certeza. Oi? Seria muito bem aceita, pode ter certeza. Ah, não tenha dúvida. A gente tem que marcar no Rio. Aquelas esfirras são ótimas. Quando você vier, me avise. Não tem dúvida, vai ser uma farra. Não tem que vir encontrar, né? Porque só combina e acaba não saindo. Pois Exatamente. Meu Deus do céu. Marco, uma honra imensa estar com você aqui no Sinergizando. Prazerzão ouvir isso, né? Pessoalmente, porque eu só vi ele falar aqui agora. Nossa, meu Deus do céu. O que ela já sabe de histórias suas, você não tem ideia. Agora vamos encontrar pessoalmente, tentar pelo menos. Né? Vai ser bom que já poupei bastante papo. Agora pode ir para o próximo. Mas não adianta, sempre volta, cara. Ah, não tenha dúvida. Sempre faz uma retrospectiva. Sempre tem. Barato. Muito legal. Uma felicidade imensa ter você aqui, meu irmão. Felicidade imensa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço pelo convite. Faz muito tempo que eu não faço live. É uma coisa muito brilhosa na minha vida. Muito brilhosa, muito brilhosa. Você que é, cara. Você que é. É uma felicidade é um prazer, é um prazer e uma honra ter a sua amizade, viu? Sério mesmo. E a gente, assim que a gente estiver no Rio, e o pessoal que está vendo a live também, entra aí, faz contato através lá. Se tiver mais dúvida, coloca lá nas perguntas do canal, entra no Instagram dele que ele responde. Aqui, ó, Cris perguntando o nome do livro. O nome do mas livro. Não adianta, está esgotado. Posso falar o nome, mas... Só se for no sebo. Né? Eu vou começar a vender cópia do meu. Às vezes a gente acha... Não, eu tenho essa história, Marco. Tem um amigo meu que conseguiu no sebo o seu livro. E ele ligou para mim e falou: você não tem ideia o que eu consegui. Tá vendo? É porque alguém não gostou e foi parar na mão dele. Pouco provável. Fala o nome do livro para ela aí. Como é que é o nome do livro? Eu já nem lembro, mas é Revelações de um Contatado. Exatamente. Eu vou colocar depois aqui o nome do livro para você. Revelações de um Contatado.
Revelações do Contatado, exatamente. É um livro fácil de ler, e louco de entender. Não, exatamente. Ó. Não, mas tem muita história. O que ele contou aqui, tem bastante coisa lá. Bem, resumindo, né, na realidade deve ter ali, tipo assim, uns 5% das histórias todas, nem isso, né? Aliás, a promessa dele era exatamente isso, era fazer um outro livro. Mas a preguiça, a mão de obra e a preguiça me impedem, entendeu? Agora tem que gravar, grava que alguém digita. Não precisa nem digitar, né? Agora já é mais fácil. Gravou, a gente agora tem a IA, né? A gente pode... Agora é mais fácil, agora está mais fácil. Até para ilustrar, né? Inclusive, está fácil. Verdade. Gente, uma felicidade imensa estar com vocês aqui. Obrigada a todos. Obrigado a vocês. Gente também. Curtam a live, divulguem a live aí, bota para seus amigos, bota para frente. Compartilhem, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Conseguir cada vez mais levar esses assuntos, né, a mais gente. Sempre gente boa chegando aqui, gente boa que nem o Marco, assim. Vamos curtir essa live, vamos divulgar, vamos curtir o canal. Muito bom ter vocês por aqui. Uma honra imensa.